Imagine uma manhã comum na praia de Somerton, na costa sul da Austrália. O mar bate suavemente na areia, o vento sopra levemente, e tudo parece tranquilo. Mas, de repente, algo totalmente estranho acontece. Um guarda-costas, que patrulhava a praia naquela manhã, percebe uma figura ali na areia, imóvel, como se estivesse dormindo, ou morto. Ao se aproximar, seus olhos se arregalam de horror. É um homem, deitado de costas, sem vida. E o que mais assusta é o silêncio absoluto ao redor dele. Sem sinais de luta, sem marcas de violência, parecia que ele tinha vindo de outro planeta, um estranho visitante que, de alguma forma, acabou ali, na areia, para nunca mais se levantar. Esse homem ficou conhecido como o Homem de Somerton. E o que torna esse caso tão arrepiante, tão enigmático, é que ninguém nunca conseguiu descobrir quem ele realmente era. Sua identidade, seu passado, suas razões, tudo desapareceu junto com seu corpo naquela manhã. Mas, o que mais vai deixar você intrigado, é o que foi encontrado com ele, objetos carregados de mistérios e pistas que desafiam qualquer explicação lógica. Vamos voltar no tempo. Era o final de 1948, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo ainda se recuperava da devastação, respirando o ar pesado de segredos e tensões. A Austrália, como muitos países envolvidos na guerra, se encontrava num momento de incerteza, de segredos guardados a 7 chaves. E, naquela manhã fatídica, na pacata praia de Somerton, tudo mudou com a descoberta de um corpo. Quando os investigadores chegaram, encontraram um homem de aparência europeia, vestido com roupas elegantes, como alguém vindo de uma viagem ou de uma vida sofisticada. Mas, ele parecia deslocado daquele cenário de paz. Os sinais no corpo dele eram misteriosos. Não havia marcas de violência, nem sinais de luta, nem ferimentos. Mas, algo no ar indicava que sua morte não tinha sido natural. Talvez um envenenamento silencioso, uma overdose, ou algo ainda mais complicado. E foi aí que começaram as descobertas que iam transformar o caso em um dos maiores enigmas do século. No bolso do homem, um bilhete rasgado com 2 palavras que mudaram tudo: Tamon Shud. Essas palavras, em persa, significam fim ou terminado. E, por si só, já pareciam uma senha, uma mensagem de despedida. Mas, quem teria escrito aquilo? E por quê? Além do bilhete, os investigadores encontraram um pequeno papel com um código estranho, cheio de letras e números que pareciam uma espécie de cifra. Também tinha um livro de poesia, Rubaiyat, de Omar Khayyam, na verdade um clássico da literatura persa, com uma página destacada, como se fosse uma pista escondida. E havia ainda um frasco vazio, que poderia conter alguma substância, talvez um veneno silencioso. Tudo parecia cuidadosamente colocado, cada objeto, cada detalhe, carregado de um significado oculto. Algumas pessoas dizem que o código era uma mensagem cifrada, uma pista de espionagem, um segredo guardado a 7 chaves. Outros dizem que poderia ser uma simples mensagem de despedida, uma tentativa desesperada de alguém que queria desaparecer do mundo. Mas, ninguém conseguiu decifrar aquela cifra. Nenhuma mente, por mais brilhante que fosse, conseguiu abrir as portas daquele segredo. E, assim, o mistério só crescia. As autoridades australianas fizeram o impossível para descobrir quem era aquele homem. Chegaram a verificar impressões digitais, registros policiais, buscas por desaparecidos, mas tudo em vão. Nenhuma pista concreta, nenhuma família aparecendo para reivindicar o corpo. Então, o homem foi enterrado sem nome, uma sepultura silenciosa, um segredo enterrado junto com ele. Mas o mais perturbador é que, ao longo dos anos, muitas teorias surgiram. Algumas dizem que ele era um espião, envolvido em atividades secretas durante a Guerra Fria. Afinal, aquela época era marcada por espionagem, códigos e missões clandestinas. Outros acreditam que ele poderia estar fugindo de algo, de alguém, ou até mesmo de si mesmo. Talvez uma pessoa que tentou esconder sua verdadeira identidade, que carregava segredos perigosos. E há também a hipótese de suicídio, de alguém que decidiu desaparecer de vez, deixando no bilhete uma mensagem final. Mas, se fosse isso, por que ele escolheu a praia para acabar com sua vida? Por que não desapareceu de forma mais discreta?
O que torna tudo ainda mais misterioso é o fato de que, até hoje, ninguém conseguiu resolver esse quebra-cabeça. Os registros de impressões digitais não correspondiam a ninguém conhecido. O corpo foi enterrado em uma sepultura anônima, uma história silenciosa de alguém que veio, passou e desapareceu. E o que mais assombra é que, mesmo com toda a tecnologia moderna, o caso permanece irretocável, sem respostas definitivas. O que faz essa história tão fascinante, tão arrebatadora, é justamente sua falta de solução. É um enigma que desafia a lógica, que desafia a ciência, que desafia a própria compreensão humana. Por que alguém carregaria um livro de poesia em uma língua estrangeira, com uma mensagem oculta? Quem era esse homem? E qual era o segredo que ele tentou levar para o túmulo? Hoje, o caso do Homem de Somerton virou uma lenda urbana, alimentada por livros, documentários e teorias conspiratórias. Algumas pessoas acreditam que ele carregava informações de alto nível, que sua morte foi consequência de uma missão secreta, de uma troca de mensagens entre agentes. Outras pensam que ele foi vítima de um jogo de poder, de uma conspiração internacional, de alguém que quis silenciar um segredo que nunca deveria sair do esconderijo. E, mesmo passados mais de 70 anos, o mistério permanece vivo. Um mistério que desafia nossa compreensão, que alimenta nossa curiosidade, que faz o coração bater mais forte toda vez que pensamos na possibilidade de que, lá, na areia, na praia de Somerton, alguém deixou uma mensagem final, um segredo que até hoje ninguém conseguiu decifrar. Por que ele morreu? Quem era? Qual o significado da mensagem? Essas perguntas continuam sem resposta. Mas uma coisa é certa: a história do Homem de Somerton não é apenas uma narrativa de mistério. É uma janela para o que há de mais profundo e enigmático no ser humano, uma lembrança de que, às vezes, o maior segredo está escondido justamente naquelas pistas que parecem mais simples. E, quem sabe, um dia, toda essa história será revelada. Talvez as pistas estejam escondidas em algum arquivo antigo, ou talvez, alguém, algum dia, decifrará o código, revelando o segredo que o Homem de Somerton carregava até sua última manhã. Até lá, essa história continuará a nos fascinar, a nos desafiar e a nos lembrar de que, no universo, há mistérios que talvez nunca tenham uma explicação completa. E isso, no fundo, é o que torna tudo tão irresistível.